Vamos lá, artigo 22 da Constituição Federal. Nós vamos falar da competência legislativa da União. Compete privativamente à União legislar sobre. Aqui não é, como nós vimos no artigo anterior, não estamos falando das competências executivas da União. Aqui é competência legislativa da União. Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico e espacial do trabalho. É muita decoreba, então nós não vamos perder muito tempo não, mas lembrar, olha aqui, direito civil, que mais cai na prova, direito civil e penal. Um Estado não pode fazer, não pode legislar sobre o direito civil e o penal. O que ele pode fazer é disciplinar em seus estatutos estaduais, em suas leis, certas situações embasadas no direito civil e no penal. Por exemplo, nós temos o Estado de Minas Gerais, a Lei 11.404 de 94, que ela é a lei que disciplina a execução penal dentro do Estado de Minas Gerais, mas ela está baseada em tudo na Lei de Execução Penal, que é uma lei federal. Então, ela não pode ir contra essa lei federal, mas é competência privativa da União. Lembrando que privativa pode ser delegada. Competência não é exclusiva, é privativa. Aquilo que é privativo pode ser delegado. Então, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tudo isso é competência da União. Sobre desapropriação, está na Constituição Federal. A previsão da desapropriação como uma exceção do direito de propriedade, somente a União. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra. Um Estado, um território, um município não pode fazer requisições a cidadãos civis ou ainda a militares, bombeiros ou polícia militar. Quem faz somente a União. Somente a União legisla sobre isso. Sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. As águas e energia, competência da União. Informática, imagina o perigo que é hoje os bancos de dados de informática. Por isso a União, somente a União não pode um Estado legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. Somente a União, através do Congresso Nacional. A legislação da União é através do Congresso Nacional, que é o poder legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Serviço Postal, mais conhecido, Empresa de Correios e Telégrafos. Somente a União legisla sobre. 6. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. No sistema monetário, nós temos a moeda, vem de money, que é moneda, vem do latim moneta, que é moneta, que é moeda. Então, somente a União pode legislar sobre a moeda. Nós temos ainda o sistema de medidas. Esse sistema pelo qual são convertidos todos os valores de bens e serviços. Portanto, somente a União pode, os Estados não. Os títulos da dívida pública e outros títulos, só a União legisla sobre. E ainda, garantias de metais. Qual os valores das moedas de metais mesmo. Tudo isso é a União que o faz. 7. Política de crédito, câmbios seguros, transferências de valores, ainda que seja a política das empresas que fornecem créditos privadas, ainda que sejam elas, é a União somente que tem competência para legislar sobre o câmbio. Lembra do câmbio do seu carro? Trocar as marchas? Então é a troca de moedas, dólar com real, esses valores. Tudo isso é a União somente. Seguros, qualquer tipo de seguro, transferências de valores, União somente. Essas transferências de valores feitas no banco, transferência de conta, movimentação de conta corrente para poupança de uma pessoa para outra. Quem que legisla sobre isso? Somente a União pode legislar sobre. Comércio exterior,
Comércio exterior, somente a União. E aqui que está a pegadinha. Na hora da prova, toma cuidado com isso aqui. Eu vou falar na hora que você deve tomar cuidado. Interestadual. Dentro do Estado de Minas Gerais, quem vai legislar sobre o comércio será o Estado. Agora, entre mais de um Estado, aí é competência da União. Entre Minas Gerais e São Paulo, interestadual, será a União. Interestadual, dentro do Estado, o respectivo Estado. 9. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Política Nacional. Nós temos o Ministério dos Transportes e a Secretaria de Política Nacional de Transportes. Elas vão atuar ali no Executivo, enquanto a União ela vai legislar sobre as diretrizes dessa política. O Congresso Nacional vai legislar por iniciativa, seja iniciativa do Presidente da República ou de outro, sobre a Política Nacional de Transportes, regimes de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima e aeroespacial. Isso nós vimos já nos vídeos anteriores. Nós falamos sobre isso, não vamos perder tempo. Regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, sempre da União. Trânsito e transporte. Há duas diferenças. Primeiro, o trânsito. Nós temos os órgãos lá. Nós temos o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro nada mais é do que uma lei federal. É a lei colocando em prática o que a Constituição está trazendo. Aí nós temos os órgãos lá, o CONTRAN, o DENATRAN, no âmbito da União. E nos estados, o DETRAN, CONTRANDIF no Distrito Federal. Mas quem legisla sobre trânsito é a União, apesar de haver órgãos de departamento de trânsito dentro dos estados e nos municípios. E sobre o transporte também, seja transporte de pessoas ou transporte de mercadoria, passageiros ou carga. A União vai legislar sobre isso, seja transporte aéreo, ferroviário, marítimo, aquaviário, será a União. Jazidas, minas e outros recursos minerais e metalúrgica. Falou que recursos minerais sempre será a União. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Quem define o tempo que é necessário para que alguém adquira a nacionalidade brasileira? Quais as formas de nacionalidade? Somente a União. Cidadania, quem pode votar, quem pode ser votado, somente a União. Naturalização. Como será a naturalização do estrangeiro que vem a se residir no Brasil? Nós temos o Estatuto do Estrangeiro, que é a prática disso que nós estamos acabando de falar. Nós acabamos de falar. Hoje, um americano com residência no Brasil, após 4 anos, se ele souber falar e escrever em português e atender outros requisitos, ele pode se naturalizar brasileiro. Então, é a lei. A legislação da União que faz isso. Populações indígenas, tudo sobre os indígenas, sobre os índios, somente a União. Emigração e imigração, a saída e a vinda, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão. A diferença entre a extradição e a expulsão. Aqui eu quero que você tome um cuidado. E o cuidado que eu quero que você tome é no seguinte. Você sabe o que é imigração, é saída, imigração, entrada, a imigração, entrada. Você sabe o que é isso. Agora, extradição e expulsão, aqui pode haver alguns problemas. Então, nós vamos retirar esses problemas agora. No caso da expulsão, a expulsão é um ato unilateral. Unilateral é do executivo, chefe do executivo. O Estatuto do Estrangeiro veda a expulsão em 3 casos. A expulsão vai se dar quando um estrangeiro ele provocar um ato, ele atentar contra a ordem, contra a segurança nacional. Quando ele cometer um ato atentatório contra o interesse nacional. Mas é vedado a expulsão de estrangeiro quando, primeiro, crime político ou de opinião. Ele cometeu um crime de político ou de opinião fora
do Estado, então ele não pode ser... este é o caso, na realidade, de extradição. Então, é vedada a expulsão quando foi, por exemplo, vedada a extradição. Se o STF vedou a extradição, ele não pode ser expulso. Ele não pode ser expulso. Então, vamos lá, entender. Ele foi, por exemplo, foi vedada a extradição por crime político ou de opinião. Ele não pode ser expulso. O segundo caso que ele não pode ser expulso é quando o estrangeiro tem filho com um brasileiro que dependa dele. O estrangeiro está aqui, tem filho com um brasileiro aqui e dependa dele. Ele não pode ser expulso. E o terceiro caso é quando o estrangeiro tem cônjuge brasileiro há mais de 5 anos. Ele é casado há mais de 5 anos com um brasileiro, ele não pode ser expulso. Então, quando for vedada a extradição, ele não pode ser expulso. Quando ele tem filho com o estrangeiro, com o brasileiro e dependa dele, ele não pode ser expulso. E quando o cônjuge há mais de 5 anos, ele é casado há mais de 5 anos, com o brasileiro também ele não pode ser expulso. E nós temos também a extradição. A extradição não é um ato unilateral somente, como nós vimos aqui na expulsão. A extradição é mais complexa. E por que a extradição é mais complexa? Porque a extradição, por exemplo, o fato de ele ser casado com a brasileira não veda a extradição, veda a expulsão. A extradição é o envio de uma pessoa, não só estrangeiro, para outro país, para que ela possa processada. Ela é bilateral. Um país pede ao outro. A expulsão é unilateral. A extradição é bilateral. Existe a extradição ativa. O Brasil pede a outro país. E tem a extradição passiva. Um país pede ao Brasil. Uma coisa que você deve guardar também sobre extradição é que para que um estrangeiro, por exemplo, seja no Brasil, ele possa ser extraditado para outro país, deve haver um acordo entre os dois países, um acordo bilateral, um acordo de extradição. Se não houver, deve ter pelo menos, deve ficar acertado que eles vão fazer um acordo posterior. Quem analisa os requisitos da extradição é o STF, mas a última palavra é do presidente. Se o STF decidir que não existem os requisitos da extradição, não existem, portanto, por exemplo, é crime político, então ele não será extraditado. Agora, o STF diz que sim, existem os requisitos que permitem a extradição. Quem decide é o chefe de Estado, é o presidente da República e somente ele que dá a última palavra em extradição. E para encerrar esse assunto de extradição, lembrar que é vedada a extradição. Não pode. Brasileiros não podem. Quem cometeu crime de opinião, se não for crime dos dois países, tem que ser crime dos dois países. Tem que ter, se for prescrito, não pode. O tráfico internacional de drogas sempre será passivo, sempre haverá extradição, sempre será possível extradição se houver tráfico ilícito de drogas. Não pode ser extraditado um sujeito para pena de morte. O outro país deve dar garantia que não será morto aquele indivíduo. O Brasil não extradita para outro país se for para pena de morte. Então isso também deve ficar bem claro. Só é possível extraditar os condenados à prisão perpétua se o país que está recebendo o preso comutar apenas para 30 anos, que é o máximo do Brasil. Então, são esses detalhes sobre extradição e expulsão, e acho que vale a pena dar uma olhada, ficar atento sobre isso. Os outros nós veremos bem rapidamente, porque você depois, quando terminar, você vai voltar e ler para memorizar. Então, bem rapidamente, organização do Sistema Nacional de Emprego e as condições para o exercício de profissões, somente a União, o Estado não pode disciplinar o exercício das profissões, organização judiciária, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. Por quê? Porque os territórios integram a União. Os territórios pertencem à União. O Distrito Federal é mantido pela União, os recursos. Por isso,
Continuando, sistema estatístico, sistema cartográfico, ideologia nacionais. Lembra do IBGE? Somente a União. Sistema de poupança, a caderneta de poupança, captação e garantia da poupança popular. Somente a União. É vedado hoje, é vedado pela própria Constituição, o sequestro de bens, o sequestro financeiro da poupança, como fez o antigo presidente Collor. Isso não é mais permitido. Sistema de consórcios e sorteios, seja da Caixa Econômica, seja de instituições financeiras privadas, somente a Constituição. Normas gerais de organização, efetivo material bélico, normas gerais de organização. Lembrando que o Estado pode disciplinar dentro da sua competência. As normas gerais, a Constituição, material bélico, de guerra, garantias, convocação e mobilização das polícias e corpos de bombeiros militares. Somente a União pode disciplinar, somente a União pode fazer normas gerais de organização. Normas gerais. Lembrando, vou repetir, os estados podem disciplinar essa situação dentro do seu respectivo território. Por exemplo, os agentes penitenciários podem usar armas dentro do estado de Minas Gerais, porque existe uma lei estadual que garante. Então, dentro do seu estado, pode haver a disciplina, mas as normas gerais de organização serão feitas pela União. Rapidamente, para encerrar o artigo 22, competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais. A Polícia Federal, bem como a Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal, elas atuam nos estados também. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, existe a Polícia Rodoviária Federal dentro do estado de Minas Gerais, patrulhando as rodovias federais dentro de cada estado. Mas quem legisla sobre a competência destes é somente a União. Seguridade Social. A Seguridade Social está fundada no tripé, não Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Quem legisla sobre Previdência Social, Assistência Social e Saúde, somente a União. Diretrizes e bases da educação nacional. Cuidado aqui, não é da educação, é da educação nacional. A educação do município, o município vai legislar. A educação estadual, o estado vai legislar. Registros públicos, como funcionarão os cartórios, como funcionarão todos os registros, os bancos de dados públicos, a lei da União, bem como o acesso a esses registros públicos. Nós temos, por exemplo, a lei de acesso à informação, a lei 12.527, 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Qualquer natureza. Falou que é nuclear? Somente a União. Bem rápido, porque você vai ter que voltar e reler para você memorizar. 27. Normas gerais de licitação e contratação. É a lei 86666 de 93. É a lei de licitação e contrato administrativo, que também está aí na sua plataforma de vídeo. Se você quiser estudar a lei 866, eu já tenho 32 vídeos gravados sobre esse assunto. Eu fiz um estudo muito amplo, foram 3 anos estudando essa lei para gravar esse vídeo. Ainda está incompleto, mas tem muita coisa aí. 32 vídeos gravados e em breve nós vamos gravar mais. Em todas as modalidades, para administração pública, diretas, autárquicas e fundacionais da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, obedecidos o artigo 37(11), e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo único, inciso 3. O artigo 37(21), ele é aquele que fala sobre o teto remuneratório no Brasil, quanto poderá, no caso dos contratos, qual o maior salário a ser pago. Lembro que o teto nacional é o salário do presidente do STF. E ainda para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo único, inciso 3. Esse inciso 3, o parágrafo único do artigo 173, diz que em caso de segurança nacional e interesse coletivo, para as empresas públicas e sociedade de economia mista, pode haver a contratação sem a licitação, sem a operação da licitação. Então, é a exceção dada aí nos casos de interesse nacional e segurança, nos casos de interesse e segurança nacional.
23. 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Defesa, todas as defesas e mobilização nacional, somente a União. Propaganda comercial, olha que interessante, propaganda comercial, seja em televisão e rádio, em outdoors e quaisquer outras, somente a União pode disciplinar. Lei complementar poderá autorizar o Estado a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, tudo isso que nós falamos no artigo 22. Lei complementar. O que é lei complementar? Lei complementar à Constituição, é aquela feita por maioria absoluta, número inteiro mais 1, poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Lembra que eu falei, existe a lei de armas na federal, mas o estado de Minas Gerais legislou especificamente um dado sobre os agentes penitenciários de Minas Gerais. Por quê? Porque lei complementar estadual pode autorizar o Estado a legislar sobre questões específicas de todas essas matérias que nós mencionamos aqui. E aqui terminamos mais esse vídeo. No próximo eu aguardo você, em que entraremos no artigo 23 da Constituição. Muito obrigado e até a próxima.